Igreja Apostólica Efrata, escolhidos para fazer a diferença. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia. Amém? Em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Graças a Deus. Você pode vir pular aqui na igreja, viu? Pular lá não. Vai pular no Espírito, amém? Glória a Deus. Quem achou aí? 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 ao versículo 10. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 ao versículo 10. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. Assim, foi-se por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Fecha seus olhos um minutinho. Senhor Deus amado, Deus querido, essa é a tua palavra, Pai amado, e ela é poderosa para libertar, para curar, para nos fazer, ó Deus amado, andar seguros cada dia mais na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco à tua disposição e peço, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, graça e misericórdia, para que a tua igreja, Senhor Deus amado, seja edificada, para que nós sejamos edificados. Senhor, cobre com teu sangue a vida, a família de cada um, abençoando, Senhor, e colocando a sua mão, para que nós possamos a cada dia mostrar, ó Pai, a nossa fé e ter certeza, Senhor Deus amado, de quem nós temos crido. Eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Amém. Para situar, meu amado e meu querido, você dessa passagem que está escrito em 1 Reis, capítulo 13, né, nós lemos aqui uma passagem onde o rei ele convida um profeta para ir até a casa dele. Mas ele não convidou à toa. Esse rei ele se chamava Jeroboão e ele fez o povo de Israel pecar. E Jeroboão, ele estava na lista negra de Deus, no SPC de Deus, como eu posso falar aqui. Ele estava na lista negra. E Deus, ele mandou o profeta até lá, para profetizar contra o altar ao qual ele estava sacrificando a outros ídolos. Então, o profeta, aqui a Bíblia não diz o nome dele, ele foi até o rei e falou contra aquele altar que o rei estava sacrificando. E ele disse que aquele altar um dia, ele receberia pessoas que morreriam por causa de tudo o que o rei estava fazendo. Então naquele momento, o rei ficou nervoso por causa da palavra daquele profeta. E apontou o dedo para ele e falou: ó, pega ele. E mandou prender o profeta. E nessa que ele mandou prender o profeta, a mão dele ficou dura, a mão dele não voltou. A mão dele enrijeceu, ele ficou desesperado. E pediu para o profeta orar por ele. Ora por mim para minha mão voltar para o lugar. Então o profeta orou a Deus e a mão do rei voltou ao lugar de onde ela estava. Ficou normal. E aí o rei ficou alegre, né, meu querido? Estava atrofiado, ficou feliz da vida e chamou o profeta para ir para a casa dele. E o profeta foi categórico, falou assim: eu não vou na sua casa. Deus, ele me deu uma palavra. Deus, ele me sustentou através de uma palavra. Para eu vir até a Betel, profetizar contra o altar, não voltar pelo mesmo caminho, não comer pão, não beber água e não fazer nada neste lugar. Ele falou para mim não fazer nada disso e eu não vou fazer, rei. E a Bíblia diz que realmente ele fez conforme a palavra que ele tinha feito. Ele não comeu, ele não bebeu, apesar de toda
todo o poder que Deus tinha usado ali, apesar do oferecimento do rei, apesar de ele saber que na casa do rei ele ia ser bem tratado, apesar de ele saber que na casa do rei ele ia ter os melhores alimentos, ele ia ter a melhor comida, ele ia ter a melhor recepção, apesar de ele saber que aquilo ia trazer para ele assim, vamos dizer, um status, ele falou para o rei que não comeria, porque Deus havia dado uma palavra para ele, e essa palavra ele não poderia contrariar. Eu vejo, meu amado, esse profeta, um homem corajoso, porque se você vê na Bíblia, nessa época dos reis, profetas eles falavam às vezes como a gente vê hoje, muitas coisas que as pessoas gostavam de ouvir, muitas coisas que os reis gostavam de ouvir. Toda vez que um profeta vinha e falava contra o rei mandava matar, mandava cortar a cabeça, mandava jogar dentro do poço, e faziam escarcéu como se o profeta estivesse falando alguma mentira. Sabe, meu irmão, eu nessa noite quero trazer em nome do Senhor Jesus uma palavra para você sobre convicção, sobre certeza, sobre firmeza, sobre acreditar naquilo realmente que você professa, e acreditar naquilo que Jesus falou para você e para mim, na cruz do Calvário, que ele veio buscar salvar o que se havia perdido, e que ele pode, meu amado, transformar a sua vida, e transformar a minha vida, acreditar numa palavra que você recebeu aqui. Eu fiquei na dúvida domingo se tinha um apóstolo aqui ou se tinha um profeta, aí eu fiquei assim, falei, Jesus, aqui é um apóstolo, é um profeta, tem um dos dois ali. Tem os dois então. Porque sabe, meu irmão, é exposta uma palavra para você e para mim. E essa palavra, quando ela alcança o seu coração, a intenção do Espírito Santo de Deus é fortalecer a sua fé e trazer convicção para você e para mim, para que nada abale a sua fé. Mesmo quando você é jovem, mesmo quando você está na igreja aqui 15 horas por dia, ou está na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou senão você é banido da igreja porque você tem que estudar, então você tem que ir para a escola, ou senão você está todo fim de semana, ou quando você vem na igreja uma vez por semana, e o resto da semana você trabalha, o resto da semana você acorda cedo, estuda, faz 2, 3 cursos, só vem 2 vezes na semana na igreja, ou senão você só fica no radinho ouvindo culto e vem cada 15 dias na igreja, e tem o privilégio de ter a Bíblia à disposição. Uma época como hoje, você precisa ter convicção em quem você acredita, que é o Senhor Jesus. E eu vejo nesse profeta um homem de Deus, amém? Depois você vai ler a Bíblia, você vai ver que ele realmente é um homem de Deus. Porém, eu queria que você lesse comigo um pouquinho mais para frente, no capítulo 13, no versículo 15. O que está escrito aqui, capítulo 13, versículo 15. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem tampouco comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Respondeu-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me disse por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentia-lhe. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. O profeta, ele é um grande homem de Deus, esse que profetizou para o rei. E essa segunda passagem que eu li para você, eu não li o texto todo porque ele é um pouco extenso, meu irmão, para você poder entender. Nessa mesma cidade do rei havia um profeta idoso, um profeta velho. E esse profeta velho ouviu o que tinha acontecido. Aí o profeta velho falou: epa, preciso conhecer esse homem, preciso trazer ele aqui em casa. Ele ouviu falar pelos seus filhos o que Deus tinha feito através do profeta. Ele falou: eu preciso receber esse homem aqui na minha casa, não é possível. E foi atrás do profeta. E aí começa esse diálogo que nós lemos: vamos na minha casa, poxa, vamos lá, vamos comer comigo, vamos ter uma comunhão. De repente ele falou assim: vamos orar junto, a gente faz um
um manto na hora ali, Deus vem e abençoa. Vamos na minha casa orar. Travou-se um diálogo entre dois profetas, e aí ele de novo afirmou a sua convicção. Olha, Deus me disse expressamente, não beba água, não coma pão, não tome nada deste lugar, e não volte pelo mesmo caminho que você veio. O profeta falou, mas eu sou profeta igual a você. Possivelmente ele ter falado, eu sou profeta igual a você e sou mais velho que você. Eu sou profeta como você, e um anjo me visitou e falou para mim assim, que você poderia voltar comigo. Como você leu na Bíblia, ele mentia. 2 profetas, 2 homens de Deus. Um, ele tinha uma palavra, tinha uma convicção. Sabe o que eu pensei, meu amado, na hora que eu li? Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia de mim. Porque o cara era profeta, e ele foi lá, outro profeta falou com ele, ele deu uma desabada. E ele falou, não, eu vou voltar com você. Ele voltou para a casa do profeta e comeu. E o homem era profeta. Ele tinha acabado de dar uma revelação tremenda, acabado de curar o rei de Israel. Ele tinha acabado de ver a presença de Deus. Ele tinha falado para o rei, olha, o sinal de que vai acontecer tudo isso que eu estou falando vai ser o seguinte: esse altar vai rachar no meio e as cinzas vão cair dentro dele. E assim que terminou de falar, o altar rachou no meio e a cinza caiu. Ele viu um sinal tão tremendo, meu irmão, da parte de Deus. Eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os sinais existem, a cura existe, a bênção de Deus existe, mas a convicção da sua fé no Filho de Deus, ela é maior do que todas essas coisas. A convicção que você tem no Filho de Deus, ela é maior. É ela que arde no nosso coração. A convicção que nós temos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que tem um Deus no céu, que Ele mora no nosso interior, é a maior revelação da palavra de Deus para você e para mim. E no Antigo Testamento, meu amado, não era igual hoje, que Jesus Cristo veio, entrou lá, morreu por você e por mim, pagou pelos nossos pecados. Infelizmente, no Antigo Testamento, pecou, morreu, era assim. É tolerância zero, né? Igual em Nova York, tolerância zero. Infelizmente, não era igual aqui no Brasil, o cara vai lá, vai lá, mata 3, 4, daqui a pouco tá na rua. Né? Você tem que orar a Deus para os bandidos se converter, para ele não te assaltar amanhã ou depois. Mas aqui no Antigo Testamento era tolerância zero. E como o profeta velho, ele também era homem de Deus. Na hora que esse jovem profeta de Judá comeu a comida, Deus veio e revelou para o profeta velho: assim diz o Senhor dos Exércitos, porque você não obedeceu o mandato do Senhor, você não vai ser enterrado com seus pais. Você vai morrer logo. Você deveria ter ouvido a palavra do Senhor. Então ele, infelizmente, ele saiu da casa do profeta. E a Bíblia conta uma cena triste aqui. Quando ele saiu, pouco depois, um leão pegou ele no meio do caminho. Ele estava em cima do jumento e o leão foi e matou esse profeta novo. E talvez, você que não sabe hoje, se você vai ficar sabendo, quem retrata o leão que ruge ao derredor, querendo nos tragar, é o Satanás. E ele está pronto para nos tragar se a nossa convicção falhar. Eu quero convidar você, meu irmão, essa noite a afirmar a sua convicção no Evangelho do Senhor Jesus. E na fé que você tem abraçado através da palavra de Deus, e sua fé, e se sua convicção estiver vacilante, infelizmente, Satanás ele anda ao derredor tentando tragar. Assim como infelizmente ele tragou esse profeta. A Bíblia diz que ele foi, terminou de comer, terminou de beber, e ele voltou pelo caminho que não era para voltar. Ele fez tudo ao contrário, tudo que Deus tinha falado, ele fez ao contrário por causa de um profeta, como ele era profeta. Então ele olhou o profeta, talvez ele tenha imaginado, ele é profeta como eu, realmente Deus falou. Só que naquela época, quando Deus falava com o profeta, um homem de Deus, e Deus se revelava como se revelou por esse profeta, era Deus falando de verdade. E se ele tinha convicção que Deus estava falando com ele
Ele deveria ter seguido o que Deus estava falando com ele. Hoje, graças a Deus, nós temos uma palavra que fortalece a nossa vida. Quando Paulo escreve à igreja e diz: mesmo que desça do céu um anjo pregando outro evangelho, que não seja o Senhor Jesus crucificado, morrendo pelos seus pecados, seja anátema. Você tem essa palavra para te fortalecer. Mesmo que desça um anjo do céu, mesmo que você olhe, meu amado, e as coisas estão fora da palavra de Deus, está esquisito demais, não é possível que a Bíblia fala isso, é estranho demais para estar dentro da palavra de Deus, porque o evangelho é um evangelho simples. Olha, aceita Jesus, recebe o Senhor, seus pecados são perdoados, você é sepultado, levanta um novo homem, caminha em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Levanta, tem os dons e trabalha na seara do Senhor. O evangelho, ele é simples. O evangelho, ele é simples. E na simplicidade do evangelho você vai aprender em nome de Jesus a combater as suas aflições, a combater as suas dores. Pode vir profeta que for e falar ao contrário do que a palavra de Deus vir, você vai ver no seu coração, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo traz essa convicção para você. Não existe, meu amado, nenhuma pessoa que recebeu o Senhor Jesus que não tenha essa convicção dada pelo Espírito Santo. Ele te incomoda, ele te fala: olha, você é filho de Deus, você é escolhido. Ele mostra para você, ele convence você do pecado. Olha, cuidado, você está fazendo isso. Ele te mostra, ele te ajuda, ele te fortalece, ele te perdoa, ele te busca, ele testifica que você é filho de Deus. Não tem como. Mesmo que desça um anjo do céu, ou comece a trazer o evangelho esquisito para a sua vida. O seu papel, o meu papel é ver se a palavra de Deus realmente ela tem isso. Porque o Senhor Jesus, ele quer o melhor para você. De maneira nenhuma ele quer que você caia, quer que você desvie, ele quer que você fortaleça a sua fé. Em primeiro lugar, você fortalece, fica em convicção com a sua fé, conhecendo o Deus que você serve. Graças a Deus, esse profeta conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele servia, porque quando ele profetizou em nome do Senhor. Assim como você também é convicto, no seu coração às vezes vem em nome do Senhor, o Senhor Jesus. Preguei já aqui uma vez que tem coisas que não combinam com o Senhor Jesus, então não dá. E nós sabemos que muitas coisas não combinam. Conhecendo Deus, através do Espírito Santo, que Ele vai mostrar para você, Ele vai te fortalecer e vai colocar mais convicção na sua fé. Vai tirar aquele negócio: ai, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será? Ai, será que eu vou ser salvo? Será que se eu morrer hoje eu vou para o céu? Será que vai acontecer isso? Será que quando eu ficar mais velho eu não vou me desviar? Será que eu vou ficar forte o suficiente para pregar um dia? Será que eu vou ficar forte o suficiente para tocar? Será que eu vou aprender? Será que eu vou conhecer a Deus? Será que Deus está falando comigo? Será que eu fui batizado no Espírito Santo? Será que eu fui cheio do Espírito Santo? Será? O Espírito Santo, ele traz convicção para você, meu amado. Se você foi abençoado, se você foi cheio do Espírito, glória a Deus. Se você não foi ainda batizado do Espírito Santo, glória a Deus também que você vai ser. E a sua experiência vai ser diferente em nome de Jesus. Se você ainda não sentiu, não foi fortalecido, calma, espera, aguarda, fica tranquilo. Porque Deus, ele vai tirar a ansiedade do seu coração e te encher, te batizar, te mostrar. Não fica preocupado. Deus, ele vai te fortalecer. Você conhecendo o seu Deus, ele te fortalece. Em segundo lugar, você conhecendo a vontade de Deus, você fica fortalecido. Conhecendo e fazendo, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se ele tivesse voltado, não sei o que teria acontecido, né? Mas, poxa, com certeza ele estava com a sua família na sua casa.
se a convicção dele tivesse enraizada no coração dele, ele não tinha que parar e ouvir o profeta. Não é porque ele era velho, não era isso, mas porque ele mentiu. Ele já tinha uma convicção que Deus havia falado com ele, meu amado. Para que ele foi lá e, olha, não, eu vou sim. Eu vou aonde você está me levando. Eu vou sim aonde você quiser. E aí ele foi e voltou. Muitas vezes o Espírito Santo nos leva a alguns lugares que nós temos certeza que o Espírito Santo está nos levando. E é a palavra dele. Você começa a ver as coisas mudarem, você começa a ver o seu coração sendo transformado, você começa a ver o seu interesse pelas coisas de Deus crescer, você começa a ouvir o Espírito Santo falar com você, você começa, meu amado, a sentir o seu espírito fortalecido, a ter uma vontade maior de buscar a Deus, de orar a Deus, de pensar que poderia estar melhor o que está acontecendo comigo hoje, eu poderia estar de outro jeito. Sabe, quando você começa a querer fazer a vontade de Deus, o Senhor, Ele se inclina, porque a Bíblia diz que Ele coloca em vós tanto o querer como o realizar. Então, quando você começa, meu querido, a ver e saber que o Espírito Santo está falando com você, que é ali mesmo que você deveria estar. Só que às vezes é tão tribuloso, é tão difícil, é tão pesado, é tão convincente a proposta do profeta, a proposta do mundo, a proposta que fica fora do que a palavra de Deus diz, que você acaba dando uma... Ai, Jesus, cansei, tô cansado. Quer saber, eu vou mesmo enfiar a mão na cara daquela sem vergonha, porque ela está me atazanando tem dias. Então vou dar ali na orelha, quer saber? Eu vou fazer isso mesmo porque eu já não aguento mais. Aí você cede, eu cedo, porque nós estamos ficando pesados com a pressão que o mundo tem nos colocado. E hoje, meu amado, é engraçado, né? O mundo, ele vai evoluindo, e o certo era as pessoas evoluírem junto, porque tecnologia, tanta informação, tanta coisa bacana, né? A gente assim que está com 29 anos, né? Você e eu, brincava de carrinho de rolemã, né? Poxa vida, não tinha essas paradas todas que tem hoje. Graças a Deus, pessoal novo, e a gente está vivendo esse tempo, um tempo que Deus deu sabedoria para tanta gente. E a humanidade deveria estar evoluindo, mas pelo contrário, ela está regredindo. E você vê cada dia mais as pessoas regredindo. Elas bebem, meu amado, e vão dirigir sem nenhuma noção. É 2 latas de cerveja só. E aí ele pega o seu familiar e pega o meu familiar na rua. Ele sai, não está nem ligando, põe uma arma aqui no bolso e vai, enche a cara. A mulher termina dele, ele quer matar ela. A namorada termina, ele fica doido da cabeça. O mundo que nós estamos vendo hoje, ele não está evoluindo junto com a tecnologia, junto com a modernidade. Infelizmente, pelo contrário, Satanás tem pego todas essas coisas e voltado contra o próprio ser humano. O Senhor Jesus, Ele te chamou para te livrar desse mundo. A Bíblia diz, meu amado, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ele te chamou para livrar você desse mal. Mas você e eu precisamos ter convicção do que nós acreditamos. Quando eu estava falando para você que eu pensei no domingo que tinha um profeta aqui, justamente porque às vezes o profeta ele profere alguma palavra e acontece como aconteceu com o rei. Poxa. Aí você prende o cara, mata ele, faz igual aquele desenho lá, cortem a cabeça. E aí aquela palavra, ela incomoda, ela dói, ela enche a paciência. Parece, meu amado, quando infelizmente Satanás está enchendo nossos ouvidos, ela não existe, é um outro mundo, é um outro lugar. Mas é justamente para você e para mim ser livre, meu amado, deste mundo, ser livre dessa maldade que está acontecendo nos dias de hoje. Calma, tenha paciência, deixa o Espírito Santo te controlar, meu irmão, minha irmã. Respira.
Tenha convicção, lembra de quem você é. Lembra que você é escolhido, lembra que você é escolhida. Que Deus chamou você para o louvor da sua glória. Para que você conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Senhor chamou a sua vida e a minha vida. Respira. O mundo realmente, ele vai de mal a pior. Nós estamos, mas não somos desse mundo. O Senhor Jesus, Ele quer te recolher para ficar à parte. Dentro dEle, mas à parte. Tem uma história do rei Davi, que parte para o nosso terceiro passo. Terceiro lugar, conhecendo e reconhecendo as nossas fraquezas. E também a nossa fortaleza. E o rei Davi, ele retrata muito isso. A palavra de Deus diz que um belo dia ele foi na sacada do seu palácio. E ele olhou da sacada do seu palácio e viu uma morenaça tomando uma ducha. E olhou para a mulher e falou: epa, aquela ali é maravilhosa. E ele sabia que ela era casada, porque ela era mulher do soldado dele. Mas ele queria a mulher de qualquer jeito, não dormiu, era tarde, ele devia estar na guerra, não devia nem estar em casa para começar, estava no lugar errado. E aí ele foi e tomou a mulher de Urias para ele. E não contente com isso, ele engravidou a mulher do cara. E o rei Davi pegou, não contente com isso também, mandou matar Urias. E depois que ele matou Urias, ele pegou e mandou chamar Betseba. Coitadinha da viúva, né? Eu sou o rei, como eu sou um rei bondoso, eu vou acolher você no meu palácio, você não vai ficar desprotegida, porque mulher viúva naquela época era desprotegida, coitada. E aí ele foi e protegeu a mulher como um bom rei, um bondoso rei, que só havia matado o marido dela por causa disso, né? E foi e acolheu ela na sua casa. Passados uns dias, chega quem? O profeta Natã. E o profeta Natã começou a falar com o rei Davi. E quando ele falou para o rei Davi: olha, você fez isso com a mulher do Urias, você fez isso com Urias, você fez o que não era devido, você é rei, você não deveria ter feito isso. E aí Davi logo caiu em si, se ajoelhou. E quando você lê a Bíblia em Salmo 51, você vê que ele rasga o seu coração, reconhece o seu erro, reconhece os seus pecados. Eu quero mostrar para você, meu irmão, que Davi, ele reconheceu a sua fraqueza, reconheceu aquilo que ele tinha caído, mas ele reconheceu também que existia um Deus que criaria nele um coração reto, um espírito contrito. E esse ele entendia que Deus não desprezava. Você precisa e eu preciso reconhecer minhas fraquezas. E também preciso reconhecer as minhas fortalezas. Sabe, meu irmão, dizem que a pior tolice de todas é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É a maior tolice de todas. Você faz a mesma coisa todo dia. E aí você quer resultado diferente. Não tem jeito, não vai sair de jeito nenhum. Não vai sair resultado nenhum. E quando nós precisamos mudar, nós precisamos fazer algo que às vezes vai contra a nossa carne, contra aquilo que nós sabemos que nós somos. Se você reconhece, se eu reconheço a minha fraqueza, então eu vou contra aquilo que é fraco em mim e a favor daquilo que é forte em mim, que está condizente com a palavra de Deus. Se eu tenho um coração generoso, eu vou abençoar outras pessoas. Se eu tenho um coração bom, então eu vou ajudar as pessoas. Se eu sou uma pessoa vingativa, eu vou tomar cuidado, meu irmão. Se eu sou uma pessoa rude, eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Se eu sou uma pessoa calma demais, morosa demais, eu vou tomar cuidado para eu não ficar estacionado. É o caminho diferente que você precisa tomar. É você em favor das suas fortalezas e contra as suas fraquezas. Se eu fui drogado e tem 3 meses que eu estou me recuperando, eu não vou passar na Vila Albertina de jeito nenhum, meu irmão, porque eu sei lá que tem a boca no Morro do Piolho que é zoado. Eu sei que tem lá o crime da mala que é feroz. Tem muita gente boa, mas o negócio é estreito. Então, se Jesus está me libertando,
eu não vou mais passar ali perto. Se Jesus está me libertando da bandidagem, eu não vou mais convidar aquele meu brother para tomar um refrigerante, né? Porque aí cerveja você já não tomava há muito tempo. Posso ouvir um amém? Amém, Jesus? Aí você já não tomava. Não vou mais chamar ele, não dá, porque ele é bandido. Ele vai me chamar para sair, para fazer um assalto, e eu vou vacilar. Então deixa ele lá e eu aqui, beleza, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau. E aí vai afora. Se a irmãzinha gosta de um funk, não passa perto da batida, que é perigoso, você já, Então, minha irmã, sai de lá. Passa longe. Ai, Jesus, mas... Você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que às vezes... E faz o caminho inverso, em nome de Jesus Cristo. Volte por outro caminho, como o Senhor falou para o profeta. Não volte pelo mesmo caminho. Aí, meu amado, lendo essa palavra, eu lembrei do tal do José lá, pai de Jesus. O pai de Jesus, que o anjo se revelou para ele e falou, olha, o pai de Jesus não, me perdoa. Os magos do Oriente, que foram falar com Herodes. E aí Herodes pegou e falou para eles, olha, vão lá se informar e depois vocês voltam aqui. Herodes era ligeiro demais. A Bíblia diz que ele era uma raposa. E aí eles foram lá, viram Jesus. E na noite o anjo falou para eles, vocês não voltam pelo mesmo caminho que vocês vieram lá para Herodes. Vocês vão voltar por outro caminho. E eles ouviram a palavra de Deus. E voltaram por outro caminho. Vamos fazer a mesma coisa, amém? Volte por outro caminho. Você sabe que realmente é difícil. E você é sujeito homem, meu irmão, não leva desaforo para casa. Volte por outro caminho. Vai lá no banheiro onde você trabalha. 2 minutos, pera aí que eu já volto, que isso aqui não vai ficar assim não, hein? Mas pera aí que eu já volto, não vai ficar assim não. Aí o cara já pensa que você vai pegar uma arma, aí você vai no banheiro, ajoelha no chão, Senhor, tem misericórdia, me dá paciência, não me dá força, que senão ele vai sofrer. Então, Senhor, me dá paciência, vai lá, meu amado, e deixa o Espírito Santo te encher, pede para ele te ajudar, porque sozinho você não aguenta, sozinho você não pode. Mas Jesus, ele já sabia disso. Aí ele falou assim, olha, eu não vou deixar você órfão. Amém? Eu vou enviar para você o Consolador. Aleluia. O Espírito que te guiará a toda a verdade. Ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E quando ele fala isso, ele fala de mim, de você. Eu vou te convencer. Eu vou mostrar para você que vale a pena você fazer o outro caminho. Se você chora demais, é triste demais, começa a colocar só CD de rock and roll, que você vai ver que você vai ficar alegre rapidinho. Tô brincando assim com CD de rock and roll, mas é verdade, meu irmão. Começa a colocar música que favoreçam a presença de Deus dentro de você. Porque se você for lá e colocar Djavan, aí, meu irmão, pode deitar no chão, rolar o bucho para baixo e começar a chorar. Que é isso que ele vai fazer, você chorar mais e mais e mais. Quando você estiver alegre, eu vi um pouquinho, mas quando você estiver down, triste, aleluia. Coloca o seu DVD lá, o seu CD do Diante do Trono, no último volume, ou o seu CD do Resgate, e deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia. Existe algo que falta muito nos dias de hoje. É convicção do que se acredita. E eu falo isso no meio do Evangelho. As pessoas caem às vezes porque elas não são convictas. Quando eu falo cair, é sair totalmente da presença de Deus. Não querem mais. Porque ficam pouco na igreja, vão visitar 3 vezes e não voltam mais. E a sua convicção é pífia. Ele não consegue se fortalecer.
E Deus está chamando você para fortalecer outras pessoas. Deus está chamando você não para fazer como aquele profeta sem vergonha, que foi lá e mentiu para o outro. Ele era um homem de Deus, mas naquele momento ele olhou para o seu próprio interesse. Queria a bênção do profeta, só queria o profeta na casa dele, só queria, meu amado, receber a oração do profeta. Até mentiu para o homem e levou o homem à desgraça. A convicção dele também estava, infelizmente, foi abalada naquele momento, que ele tinha ouvido Deus falar. Mas o Senhor, Ele quer te dar convicção para você cumprir o que Deus está falando. Ele não vai deixar você cumprir sozinho, irmão. Escuta, Jesus jamais deixou você caminhar sozinho. Ele não deixará você caminhar sozinho. Ele não deixou ninguém caminhar sozinho. Eu não olho na Bíblia ninguém caminhando sozinho. Ninguém, meu amado. A Bíblia diz que João foi exilado para a ilha de Patmos. Era um homem, um apóstolo, o mais amado, condenado a morrer sozinho, triste, isolado da humanidade. E quando ele está na ilha de Patmos, Deus vem e se revela para ele. Aleluia! Uou! Deus vem e traz uma revelação tremenda para aquele homem. Deus não vai deixar você caminhar sozinho. Não se preocupe. Faça o que você tem que fazer no reino de Deus. Faça o que você tem que fazer. Ele vai te dar graça. Ele vai te capacitar. Ele vai mostrar para você que Ele é bondoso em nome de Jesus. Aleluia. Não se preocupe. Deixa o Espírito Santo trazer convicção no seu coração. Se você ainda está com seu coração abalado, batido, deixa o Espírito Santo fortalecer. Nós estamos aqui, meu irmão, para sermos transformados. Então a igreja, ela é o lugar que você é lapidado para ser transformado, para ir para a glória. Dentro da igreja você vai achar um fulano egoísta e vai achar outro raivoso, outro vingativo. E dentro da igreja você vai achar uns mais bondosos, outros demais, um coração um pouco mais duro. Mas eu vou falar algo para você em nome do Senhor Jesus. Ele está cuidando dessas pessoas, inclusive de você. Ele está cuidando. Ele está tratando. Ele está modificando. Demora, às vezes demora. E tem servo de Deus que morre cabeça dura, meu querido, infelizmente. Mas se você e eu, a gente falar assim, não, vou deixar o Espírito Santo cuidar de mim e transformar o meu coração, já é um grande começo. Ele vai cuidar de você e vai transformar o seu coração. Por favor, feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça. Não deixa nenhum espírito te enganar, não. Um amigo que te chama, olha, eu descobri algo legal dentro da palavra de Deus, e aquilo é esquisito. Pede para o Espírito Santo falar com você. Pede para o Espírito Santo fortalecer a sua fé, a sua convicção. Ele é a pessoa que você pode falar, Senhor, o Senhor sabe que às vezes a minha convicção vacila. O Senhor sabe que às vezes eu não acredito. Estou doido para acreditar quando o apóstolo fala que Deus vai fazer milagres. Eu quero acreditar, mas o Senhor sabe que eu não consigo. Meu amado, talvez você não se lembre na hora, mas a Bíblia já te ensinava já. Com aquele homem que falou para ele, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Jesus perguntou para ele, você crê? E ele virou para Jesus e falou, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Olha a liberdade que o Espírito Santo, Ele dá para você, Ele dá para mim, falando que você pode falar para Ele, Senhor, olha, às vezes realmente minha fé vacila, me ajuda, Jesus. Me ajuda, Senhor, na minha pouca fé.
Aleluia, Senhor Jesus querido e amável. Nós estamos neste lugar, ó Pai, sabendo que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue para que nós fôssemos salvos e transformados, ó Deus amado, de glória em glória. E Senhor, muitas vezes nós queremos nos abrir, ó Pai, para ser fortalecido. E a luta às vezes é tão grande, Senhor Deus querido. E nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir a Tua palavra, a cumprir a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a afirmar a nossa fé, a afirmar, ó Deus querido, a nossa convicção, a saber, ó Pai amado, que o Senhor fala conosco, a saber, ó Deus amado, que nós somos salvos pela Sua graça, e que nós podemos, ó Deus amado, desfrutar da Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a sua noiva, abençoe a sua igreja, trocando, Senhor, limpando as suas vestes pela água que é a Sua palavra. Pai Santo, Pai querido, abençoa aquele que se julga fracassado, que se julga derrotado, que se julga, Senhor Deus amado, desabilitado. Não, em nome de Jesus, seja curado, seja tocado, receba a presença do Espírito Santo, trazendo convicção no seu interior, para a honra e glória do nome de Jesus. Oh Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, e louvamos o teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ainda de cabeça baixa, com seus olhos fechados, quero orar pela sua vida. Se o seu coração às vezes tem desfalecido, eu vou pedir para você só levantar a sua mão no seu lugar. Baixa a cabeça, feche seus olhos. Seu coração tem desfalecido às vezes, só levanta a sua mão. Deixa o Espírito Santo tocar a sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Fala para Ele: Senhor, eu quero ser fortalecido sim. Você é filho do Senhor. Você é filho do Senhor e Ele te ama. Eu quero dizer para você que está com a sua mão levantada, que o Senhor, Ele te escolheu, e Ele não se arrepende da escolha que Ele fez, e você também não vai se arrepender da escolha que você faz, escolhendo cumprir a palavra do Senhor e viver no Evangelho do Senhor Jesus, em nome dEle. Aleluia. Abaixa a sua mão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Ele te fortaleça em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Algo muito interessante nessa passagem é quando o homem ele se esquece de quem ele é em Deus e começa a ouvir o que os outros querem. Quando ele esquece do contato que ele tem com Deus. Se Deus te deu uma ordem, Deus ministrou algo no teu coração, irmão, pode ser a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, confie em Deus. Às vezes as coisas vêm para nos dizer assim: olha, não vai dar certo, mas foi Deus que disse que não vai dar certo. Tem que aprender a filtrar as coisas que eu ouço e estar firme no Senhor. Queria pedir para o grupo de louvor, nós adoramos o Senhor com louvor. Eu vejo que é uma coisa tremenda. O pastor Lédio estava falando sobre algo do Antigo Testamento, e é uma verdade. O Antigo Testamento, ele era, vamos dizer assim, toma lá, dá cá. Fez, pagou, morreu. Mas também nós vemos muitas manifestações da graça no Antigo Testamento, e a própria história que o pastor Lédio estava narrando aqui, da história de Davi, foi o momento da manifestação da graça de Deus, porque ele tinha tudo para morrer diante da lei, diante das pessoas, mas Deus é aquele que tem misericórdia. E é muito interessante isso, e eu tenho visto que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, e eu vejo a oportunidade que Deus nos dá hoje. Eu vejo para a minha vida, tenho refletido nisso, nas falhas, nos acertos, e tudo eu sei que eu dependo de Deus, e é Deus quem me fortalece. Ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava compartilhando com o pastor Vitor, estava falando sobre isso. E o problema não é ter um monte de ideias. O problema não é acreditar em um monte de coisas que você deva fazer. O
O problema é que aquilo que você quer fazer, será que é o que Deus quer que você faça? E para você poder descobrir isso, você não pode estar cheio. Você tem que se esvaziar de si mesmo e deixar Deus falar, para você não ser influenciado por nada. Esse profeta errou, porque ele cumpriu tudo direitinho, e a gente tem cumprido muitas coisas direitinho, mas eu não quero perder o foco. E quando a gente deixa de ouvir o que Deus tem para nós, e começamos a ouvir o que as pessoas querem, o que as pessoas influenciam, nós tomamos atitudes erradas. Talvez você tenha tomado alguma atitude que te trouxe grandes consequências. Talvez você não morreu como esse profeta, mas talvez o teu espírito está longe de Deus. Talvez os teus pecados tenham se tornado um peso, como um louvor que um dia a gente vai cantar. Estamos ensaiando aqui, né, André? Que enquanto eu me calei, o meu pecado, os meus ossos secaram, minha língua se apegou ao meu paladar, eu perdi a vontade de viver, até o dia que o Senhor se lembrou de mim e eu pude viver da misericórdia e da graça dele. Esse louvor é muito lindo, nós vamos cantar ele ainda. Mas eu queria adorar o Senhor nessa noite com louvor, e disse que eu não vou mais olhar atrás, eu vou confiar em Deus. Eu confio em Deus. Você confia em Deus? Eu acho que um dos maiores problemas da humanidade hoje é que eles deixaram de confiar em Deus. Eles só conhecem um Deus da ira. E Deus ainda é amor, Deus ainda é misericórdia, até o grande dia da volta do Senhor Jesus, até o grande dia do julgamento, aí sim será a ira de Deus. Mas hoje Deus é amor, e Ele te ama, Ele quer te perdoar. Mas faz o seguinte: Senhor, eu confio em Ti, eu quero abrir mão do meu passado, eu quero abrir mão dos meus pecados, eu quero abrir mão de eu ter ouvido pessoas ao invés de ouvir a voz de Deus e ser obediente. Não é para você desistir, é para você olhar para Deus e dizer: eu confio em Ti, Senhor, eu confio na Tua misericórdia. Você pode levantar sua mão e dizer assim: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua misericórdia. Com as suas mãos levantadas, vai falando isso para Deus, vai dizendo para o Senhor que você confia nele. Oh Senhor, nós confiamos em Ti. Oh, aleluia. Oh Senhor, eu não vou mais olhar atrás. O que passou não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Coloco aos Teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. Afastar de Ti, Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Ô Senhor, como é bom Te ter como amigo. Davi pecou, sim, ele pecou, mas ele sabia que tinha um amigo. Senhor, ainda
que nós tenhamos dado ouvidos, Senhor, para conselhos que não eram os teus conselhos. Ainda, Senhor, que tenhamos pecado, ainda que tenhamos falhado, e talvez hoje colhemos, Senhor, fruto de todos esses erros, de toda essa má decisão, Senhor. Mas hoje nós confiamos em Ti e clamamos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós e faz-nos, Senhor meu Deus, viver a alegria da Tua salvação, viver uma nova oportunidade na nossa vida. Não desiste, Senhor, acredita em nós, Senhor. Oh, aleluia. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Adora bem forte ao Senhor, eu confio. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Só as vozes eu confio. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que Tu tens feito aqui no meio de nós, Senhor. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado pela oportunidade de Te servir, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor meu Deus, do Teu Espírito Santo ministrar no nosso coração uma oportunidade. Ainda que tenhamos tomado decisões erradas, hoje é uma oportunidade de voltar atrás. Voltar atrás de tantas coisas que ainda dá tempo de consertar, ainda dá tempo de alcançar o impossível, Senhor. Por causa do tempo da graça, do Teu amor, Senhor. Como é bom poder dizer que nós temos um amigo que nos compreende, que sabe quem nós somos, que sabe a nossa estrutura, que podemos orar como Davi orou, que Tu, Senhor, conhece a nossa estrutura e sabes que nós somos pó, que nós falhamos, Senhor. Tu sabes, Senhor meu Deus, tudo aquilo que nós vamos fazer, falar, antes da nossa boca, Senhor meu Deus, professaste que é uma palavra, tudo já conheces, como dizia o salmista, ainda, Senhor meu Deus, o meu corpo informe, os meus ossos ainda estavam se formando, no ventre da nossa mãe Tu conhecia, Tu sabe quem o homem é, Tu sabes, Senhor, quem nós somos,
Tu sabes, Senhor meu Deus, quem era Adão, tu sabia muito bem quem era Eva, tu sabia muito bem quem era Davi, e ainda assim tu escolheu, tu decidiu amar, Senhor. Oh Deus, somente vivenciando a graça para te conhecer, Senhor. Somente tendo um encontro contigo, Senhor. Pai, ainda que muitos digam que no passado era muito bom, hoje a plenitude dos tempos, a tua graça é o que nos basta, é o que nos mantém de pé. Se não fosse a tua graça, de todos estaríamos destruídos, Senhor. Não sobraria um sequer. Como diz a tua palavra, não há um justo na terra, nenhum justo sequer, nenhum que compreenda, nenhum que entenda, nenhum que faça o bem por si mesmo, ninguém que ame como deveria amar, que seja justo pela sua própria justiça. Mas é a tua graça que tem sido manifestada, Senhor. Foi tu que nos amou primeiro, e isso nos constrange. E por isso aproveitamos esta oportunidade para te render glórias, para te agradecer, Senhor, por tu ouvir a nossa oração, por tu estar no meio de nós, por tu nos dar a oportunidade de te servir, de te adorar, porque ainda que falhos, ainda que fracos, tu nos escolheu para revelar a tua glória à humanidade, Senhor. Isso é lindo, Senhor. Não existe riqueza maior, não existe revelação maior do que essa, do que tu amou o mundo de tal maneira que entrega o teu próprio Filho para um plano acontecer, a salvação. Desde o princípio, e nós temos visto a glória do Pai revelada no Filho e em nossas vidas através do Teu Espírito Santo, Senhor. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esta igreja, te agradecemos pelo Teu pastor que ministrou a palavra, te agradecemos, Senhor Deus, por cada ministro de louvor, por cada filho, por cada filha que hoje te adora e tem esta oportunidade na tua presença. Pai, ser conosco, nos abençoa, nos transbordando da tua presença, Pai. A ti somos devedores, Senhor. Por isso nos quedamos aos teus pés e dizemos: vem o teu reino sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Estende as suas mãos. Domingo não perca o culto de Santa Ceia, 10 horas da manhã, e também às 18 horas, vão ser cultos maravilhosos. Vem preparado, não traz uma toalhinha, traz uma toalha de banho, irmão. Grande vai ser a obra do Senhor nesse domingo na nossa vida. Se prepara em nome de Jesus, amém? Estende a tua mão. Senhor, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que hoje aconteceu aqui, Pai. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, teu amor, a tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, na volta para o lar, Senhor Deus. Guarda a vida de cada um, guarda a família de cada um debaixo das tuas poderosas mãos, Senhor. Que esta palavra esteja escrita no coração de cada um, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor Deus, mais o resto desta semana. Nos guarda, nos livra, Senhor Deus, de todo mal, de uma semana tão violenta, Senhor Deus, de liberação de tantos demônios, Senhor meu Deus, soltos no reino espiritual, para que essa festa da carne aconteça, Senhor. Nos guarda, guarda, Senhor meu Deus, os teus filhos debaixo das tuas poderosas mãos, Senhor. Pai, eu abençoo cada vida, cada família, no nome santo de Jesus Cristo, e que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplaude ao Senhor. Dá um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado, em nome de Jesus, amém? Diga para ela, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a tua semana, em nome de Jesus Cristo, amém? E até domingo, 10 horas da manhã e às 18 horas, em nome de Jesus.